glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor Jesus para todos que me acompanham através dessa live. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite, mais uma vez, estou aqui com a minha Bíblia aberta, com a palavra de Deus, para meditarmos mais uma vez na palavra do nosso Deus, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Glória a Deus. Marcos 8, 34. O livro de Marcos fica no Novo Testamento. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas, João. Então Marcos é depois de Mateus. Glória a Deus. Vamos aqui meditar sobre o que é servir a Jesus, o que é seguir a Jesus, como servir a Jesus, como seguir a Jesus, o seu evangelho. No livro de Marcos, no capítulo 8, diz assim a palavra de Deus: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá a sua vida. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória de seu Pai com os seus santos anjos. Glória a Deus. Então a palavra de Deus vai nos dizer, o texto é Marcos capítulo 8, versículo 34, que Jesus, em uma das suas pregações, em um dos seus ensinamentos, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor Jesus chama as multidões e ele começa a dizer que quem quiser seguir a Jesus, quem quiser andar com Jesus, quem quiser viver para Jesus, é necessário negar a si mesmo, se negar a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, no seu ensinamento, ele começou dizendo, disse: quem quiser me seguir, quem quiser fazer a minha vontade, deve negar a si mesmo, deve deixar suas próprias vontades, deve deixar os seus próprios desejos, os seus próprios projetos de vida para seguir a minha pessoa. Louvado seja Deus. E ele diz mais assim no versículo 35: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Louvado seja Deus. Então servir a Jesus não é de qualquer maneira. Glória a Deus. Servir a Jesus não é de qualquer maneira. Jesus disse na palavra dele, louvado seja o nome do Senhor, que quem quiser salvar a vida, quem quiser agradar ao Senhor Jesus, quem quiser buscar ao Senhor Jesus, aquele que quiser viver para o Senhor Jesus, tem que renunciar a si mesmo, renunciar aos seus próprios projetos, renunciar à sua própria vontade, o seu próprio querer, para agradar ao Senhor Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer que os discípulos do Senhor Jesus, cada um tinha a sua atividade. Um era pescador, outro cobrava imposto, outros faziam os seus trabalhos. Tinha Lucas como médico. A palavra vai dizer que nenhum deles estava desocupados.
Mas a palavra de Deus vai dizer que quando o Senhor Jesus chamou a eles, eles deixaram de exercer as suas profissões e começaram a andar com o Senhor Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e nos vilarejos. A palavra de Deus vai nos mostrar e nos dizer que Pedro era um pescador, mas a Bíblia diz que ele andava com Jesus dia e noite. À noite ele estava no monte com o Senhor Jesus e o dia ele estava ali com o Senhor Jesus Cristo, acompanhando nas suas pregações, nos seus ensinamentos, nas suas missões. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem claro que uma pessoa que realmente quer servir a Deus, quer viver para Deus, quer agradar a Deus, ela tem que deixar a sua vida ser guiada por Deus. Ela tem que deixar a sua vida ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que Pedro estava à beira da praia, pescando, lavando as redes. E Jesus disse: Pedro, vem comigo, porque eu te farei pescadores de homens, de almas. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram ao Senhor. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer para servir ao Senhor Jesus é aceitá-lo como Salvador. É aceitá-lo a Ele como Salvador e como Mestre, como o Senhor da minha vida. E depois eu tenho que começar a minha caminhada com o Senhor Jesus, renunciando a mim mesmo, renunciando aos meus projetos, meus sonhos, renunciando os desejos pecaminosos da carne, renunciando às minhas próprias vontades para agradar a vontade do Senhor Jesus, para agradar os desejos do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus vai dizer aqui que Jesus disse, no versículo 34, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então não há como eu servir a Jesus, não tem como eu querer agradar o Senhor Jesus, querendo viver da maneira que eu quero, querendo viver da maneira que me agrada, da maneira que é melhor para mim, da maneira que eu penso que é melhor. A palavra diz que seguir a Jesus, servir a Jesus é renunciar. Renunciar o meu eu, renunciar minhas vontades, renunciar tudo aquilo que eu penso que é bom para a minha vida. Porque nesse mundo as pessoas pensam que curtir a vida ter prazer na vida é beber, é ir para as farras, é ir para as festas, é dançar, é ir para um churrasco, tomar cerveja com churrasco, é viajar. Mas a palavra de Deus vai nos dizer aqui, Jesus disse que quem quiser agradar a Ele tem que deixar o pecado, tem que deixar o próprio eu, tem que deixar os prazeres da carne para fazer a vontade do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que Pedro era pescador. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, ele deixou a sua atividade de pescar todos os dias. E ele passou também a andar com o Senhor Jesus. E depois que o Senhor Jesus foi crucificado e subiu ao céu, Pedro continuou a missão de anunciar o Evangelho. E a palavra de Deus vai dizer que todos os dias Pedro estava no templo ali pregando, ensinando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai nos ensinar que curtir a vida, agradar a vida, não é se embriagar,
não é se entregar às paixões da carne, não é se entregar aos prazeres que o homem deseja no seu coração, não. A palavra de Deus vai dizer que servir a Deus, agradar a Deus, é quando a pessoa ela passa a viver de acordo com a vontade do Senhor Jesus. É quando a pessoa entende que ela tem que viver não para o pecado, mas viver para agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Poderoso e maravilhoso é o nome do Senhor. Então o pecado ele traz a morte da alma. O pecado ele nos afasta de Deus. O pecado ele nos tira da presença de Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer que o evangelho ele é vida. O evangelho ele é salvação. O evangelho ele é luz para o homem. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ele ensinava o evangelho que o Pai dele entregou a ele para ele anunciar à humanidade. E o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro na palavra que para agradar a Deus é necessário o homem deixar o pecado e acreditar no evangelho. É necessário o homem deixar a prostituição. É necessário o homem deixar a mentira. É necessário o homem deixar a vaidade, deixar os prazeres da sua carne e aceitar ao Senhor Jesus como Salvador da alma. E aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui na terra e ele ensinou o homem a não andar segundo os prazeres. Ele até citou, ele disse assim: essa geração é como a geração de Noé, come, bebe, se casam, se dão em casamentos. E assim como aconteceu com Noé, nos dias de Noé, que o povo foi surpreendido pelo dilúvio e morreram afogados, assim acontecerá com essa geração. Porque essa geração ela não espera a Deus. É uma geração que não clama a Deus, que não aceita o Senhor Jesus como Salvador. É uma geração que não aceita o evangelho como ele é. É uma geração que não quer renunciar aos seus próprios prazeres, os seus próprios desejos do coração para agradar a Deus. É uma geração que prefere a prostituição, que prefere a mentira, que prefere a embriaguez, que preferem odiar o seu próximo. É uma geração que prefere o pecado e rejeita o Senhor Jesus, rejeita o Salvador, rejeita o Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse, ele disse no versículo 36, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós estamos no meio de uma geração que prefere o adultério, prefere trair a mulher, prefere trair o marido, prefere viver uma vida sem se casar, preferem viver na fornicação, se deitando com um e com o outro, tendo uma vida sexual livre para se deitar com quem quiser, para ter relação com quem quiser, para fazer tudo o que ela deseja. Mas a palavra de Deus vai dizer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que adianta o homem se entregar à prostituição. Que adianta o homem se entregar à bebida, aos prazeres da embriaguez, aos prazeres das drogas, aos prazeres das festas, aos prazeres da maldade. E no dia do juízo final, ele não tem um lugar no céu, ele não tem a vida eterna diante de Deus,
ele não tem um lugar de descanso ali no reino dos céus. Por isso que Jesus disse: não adianta o homem ter tudo nessa terra se ele não me aceitar como Salvador. Não adianta o homem conquistar tudo nessa terra e ele perder a vida eterna ao meu lado, ao lado do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então não adianta, meus irmãos, nós ter o prazer aqui na terra. Não adianta o prazer da carne, não adianta o prazer da luxúria, o prazer da exaltação, porque isso tudo é passageiro. A ostentação é passageira, as farras é passageiras, a vida sexual é passageira, as drogas é passageira, mas Jesus, a vida eterna, é para sempre. É por isso que o homem tem que deixar tudo que é passageiro, tudo que é pecado, para aceitar o Senhor Jesus, porque um dia ele terá o que é eterno, que é a salvação, que é a presença de Deus, que é uma vida perto do Senhor, o Rei da Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Então Jesus faz um alerta nessa palavra. Jesus faz um alerta no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 34 ao 38. E ele diz mais assim no versículo 38, ele diz assim: porque qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória. Então olha o que Jesus diz. Jesus diz que qualquer homem pode ser pastor, apóstolo, bispo, missionário, pode ser o drogado, pode ser a prostituta, pode ser o católico, pode ser o budista, pode ser o índio, pode ser qualquer religião. Se não aceitar a palavra de Deus, se não aceitar a palavra do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, se você não tem o seu coração para a palavra de Deus, para aceitar a palavra de Deus, para aceitar o Evangelho de Jesus, para aceitar Deus como seu Salvador, glória a Deus, você não terá direito de olhar na face de Jesus e entrar no reino de Deus. Porque se você se envergonhar da palavra de Deus, se você tiver vergonha da palavra de Deus, se você rejeitar a palavra de Deus, o Senhor Jesus diz no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 38, que ele também vai se envergonhar de você diante do Pai, diante dos anjos. Ele não vai lhe conhecer diante do Pai, ele não vai lhe conhecer diante dos anjos como filho, como herdeiro do trono, como herdeiro ali da vida eterna. Glória a Deus. Então é hora de você se arrepender, é hora de você se voltar para o Senhor Jesus Cristo e o aceitar como Salvador, porque ele diz na palavra dele que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não entrar no céu, que adianta o rico ter o carro de luxo, a casa de luxo, comer do bom e do melhor, mas quando ele morrer, ele não entrar no reino do céu, porque ele não aceitou Jesus como Salvador. Ele não reconheceu Jesus como prioridade na vida dele. Que adianta o crente ir para a igreja, dizer que ama a Deus, que adora a Deus, que é filho de Deus, se ele rejeita a palavra de Deus, se ele não é obediente à palavra de Deus. E naquele dia o Senhor Jesus Cristo também se envergonhará dele diante dos anjos, diante do Pai. Porque a palavra de Deus diz que os pastores, os cristãos que não são obedientes à palavra de Deus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então o Senhor Jesus Cristo deixa bem claro
que eu só vou ser salvo, que eu só vou entrar no reino de Deus se eu aceitar o Senhor Jesus como Salvador e se eu aceitar a palavra de Deus para obedecer na minha vida. Porque se eu não obedecer a palavra de Deus, se eu não obedecer a palavra de Deus, eu não estou amando a Deus, eu não estou amando ao Senhor Jesus Cristo, eu sou um filho rebelde. Então é isso que Deus quer que nosso coração entenda, que a palavra de Deus, ela é a única maneira de eu conhecer o Senhor Jesus, é a única maneira de eu seguir o Senhor Jesus Cristo, é pela palavra de Deus. Porque o homem, quando não conhece a palavra de Deus, o homem que não conhece a palavra de Deus, ele se entrega ali à maldade, ele se entrega ao pecado, ele se entrega à ignorância, ele se entrega à rebeldia, ele se entrega ali à fornicação. O que é fornicação? É uma pessoa que se deita com uma pessoa em um dia, se deita com uma pessoa em outro dia, ela não tem uma relação com a pessoa certa, um casamento, ela não quer se casar, ela quer ficar transando com um e com outra. Homens e mulheres, é o homem que quer ficar com várias mulheres, é a mulher que quer ficar com vários homens. A Bíblia diz que isso é fornicação e é um pecado que tira o homem do reino de Deus, afasta o homem de Deus. E a Bíblia vai dizer ainda mais que os prazeres da carne, a bebida, o homem que gosta de beber, de farriar, a palavra de Deus vai dizer que essas pessoas também, se não renunciarem a esses prazeres, se não renunciarem a esses desejos pecaminosos da embriaguez, também elas não terão lugar no reino de Deus. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que os embriagados não terão lugar no reino de Deus. Também lá no livro de Gálatas capítulo 5, do versículo 20 em diante, também diz que aqueles que morrerem embriagados, aqueles que morrerem na prostituição, aqueles que morrerem no adultério, aqueles que morrerem na mentira, aqueles que morrerem fazendo confusão, causando intrigas, também não terá lugar no reino de Deus. Então nessa noite Deus quer nos alertar a nós abrir o nosso coração, não endurecer o coração e dar ouvido à palavra de Deus, porque não adianta você viver uma vida aqui nessa terra, viver aqui nessa terra da maneira que você quer, e quando chegar no dia da sua morte, você não poder entrar no reino de Deus, porque você não foi obediente à palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite o Senhor Jesus Cristo, Ele te convida a aceitar Ele como Salvador. Ele te convida a aceitar a palavra dEle como manual para a sua vida de salvação, aceitando a Cristo como Salvador e renunciando os pecados, renunciando os prazeres da carne, renunciando os desejos pecaminosos. Purificai o seu coração, purificai a sua mente através da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo nessa noite está te convidando a aceitar como Salvador a Ele, para que Ele venha tirar do seu coração o fardo pesado que é o pecado, o fardo pesado que é a ignorância, o fardo pesado que é o adultério, que é a mentira, o fardo pesado que te afasta de Deus, que é a sua ignorância. Em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor te convida para que você venha aceitar a palavra dEle, para que você venha confessar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Porque a palavra de Deus diz no livro de Marcos, capítulo 34, versículo 8, versículo 34, capítulo 8, versículo 34, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então o Senhor Jesus Cristo está te convidando a você renunciar ao pecado, a você renunciar à bebida, a você renunciar ao pecado da prostituição, a você renunciar à mentira, a você renunciar à religião
e aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador na sua casa e dizer: Senhor, a partir de hoje eu vou seguir a tua palavra. A partir de hoje eu vou aceitar o Senhor como Salvador e eu vou viver para obedecer a tua palavra. Eu quero aprender a tua palavra, eu vou ouvir a tua palavra e que a tua palavra venha guiar o meu coração para que eu venha ter uma vida eterna e andar com o Senhor aqui na terra, de todo o meu coração. Louvado seja o nome de Jesus. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é essa: que nós venhamos renunciar aos nossos prazeres, que nós venhamos renunciar ao pecado, que nós venhamos renunciar à religião e procurar conhecer a Bíblia, porque o manual do cristão é a Bíblia. Porque a religião ela mata, a religião ela não ensina você a verdade, porque a religião permite você beber, a religião permite você se prostituir, a religião permite você mentir, permite você fazer tudo e diz que você vai para o céu, mas é uma grande mentira, porque a palavra de Deus diz que nenhum injusto herdará o reino de Deus. Nenhuma pessoa que comete injustiça, nenhuma pessoa que comete o pecado, que vive no pecado, que ama o pecado, que tem prazer no pecado, ela vai ter uma vida eterna. A Bíblia é bem clara em dizer lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Eu vou ler aqui para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Por isso que Jesus Cristo disse que a palavra dele é a verdade. E não adianta a religião, o homem, tentar enganar nossas vidas, porque a palavra de Deus ela nos ensina. Basta nós querer aprender a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, diz assim a palavra de Deus, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha o que a palavra diz. A palavra de Deus diz assim: vocês não sabem? Vocês não estão sabendo que os injustos não entrarão no céu, não herdarão o reino de Deus? Então a palavra de Deus é bem clara em dizer que os injustos não entrarão no céu. É a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Diz mais assim: nem os devasos. O que é devasos? Devasos são pessoas que vivem de qualquer maneira. São pessoas que alimentam o prazer da carne, se prostituem, homem com homem, mulher com mulher, pessoas que se entregam às paixões infâmias, pessoas abomináveis, como a pornografia, aonde homens dividem as suas mulheres, as suas parceiras, na cama, na relação sexual. A Bíblia chama isso de devasos. É o homem que permite que a sua mulher tenha relação com outra pessoa. É a mulher que permite que o seu marido tenha relação com outra pessoa. Então a Bíblia diz que são os devasos. Eles não herdarão o reino de Deus. Diz mais assim, ó: nem os idólatras. O que é idólatras? São pessoas que adoram imagens de esculturas, pessoas que adoram o homem, pessoas que colocam a sua confiança no homem, na imagem de escultura, em Pedro, em Tiago, em João, em Maria, em José. Coloca a sua confiança em Allan Kardec, em Buda. Coloca a sua confiança em Chico Xavier. A Bíblia diz que são pessoas idólatras. Elas não entrarão no reino de Deus. E mais assim, continuando, 1 Coríntios 6, versículo 10. Nem os adúlteros, olha aí, nem os adúlteros entrarão no reino de Deus. Pessoas que gostam de ficar dentro da igreja, adulterando, traindo a mulher, traindo o marido. Pessoas que têm a sua religião, mas gostam de trair a mulher trai o marido. Então a Bíblia diz que essas pessoas não entrarão no reino de Deus se não se arrependerem e deixar os pecados. E diz mais assim:
nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Olha aí. A palavra diz que nem os bêbados. Se a pessoa estiver numa mesa de bar bebendo e morrer embriagada, estiver em casa mesmo bebendo, morrer embriagada, sem conhecer a Jesus como Salvador, ela não entrará no reino de Deus. Ela não terá salvação. Diz mais assim: nem os maldizentes. Olha aí. Uma pessoa que se maldiz, que vive reclamando da vida, vive blasfemando contra Deus, vive uma vida totalmente contra a palavra de Deus, com palavrões, com xingamentos, pessoas que não dão valor à vida, não dão valor ao que tem. Então a Bíblia diz que os maldizentes não entrarão no reino de Deus, nem os roubadores. Olha o que a palavra de Deus diz, que nem os avarentos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Que é efeminados? O homem que quer ser mulher e a mulher que quer ser homem, chama de efeminados. Então a palavra de Deus é bem clara em dizer assim. Aí você entende que a palavra de Deus não é brincadeira. Religião não leva ninguém ao céu. Se eu não estiver de acordo com a palavra, eu posso estar em qualquer igreja, eu não vou para o céu, se eu não estiver obedecendo a palavra de Deus. Mas nós temos uma esperança. E qual é a esperança? É Cristo. A nossa esperança é aceitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Porque a Bíblia diz que quando eu aceito Jesus, tudo se faz novo. E a minha natureza pecaminosa, ela morre. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele passa a habitar no meu coração. O Espírito Santo de Deus, Ele passa a guiar o meu coração. E eu não ando mais na carne, eu ando segundo o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo diz assim na palavra, no versículo 11: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então a palavra de Deus disse: quando o homem ele anda segundo a carne, nas borracheiras da carne, nos desejos da carne, ele agrada a própria carne, ele agrada o seu próprio eu, e ele desagrada a Deus. Mas quando o homem aceita Jesus como Salvador, ele passa a andar no Espírito de Deus, ele passa a andar segundo a palavra de Deus, e aí ele tem a salvação por meio de Cristo Jesus. Então ainda há esperança para a sua vida. Você que está escravo do pecado, você que já está cansado, você que já está depressivo, você que já não tem mais nenhuma esperança de vida, Jesus é a sua salvação. Jesus é a sua salvação. Aceita Jesus como Salvador e Ele mudará a sua vida. Ele mudará a sua história. Ele escreverá o seu nome no livro da vida. E você terá lugar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a religião não salva. A igreja não salva. Quem salva é Jesus. Se eu aceitá-lo como Salvador e se eu obedecer a palavra dele. Porque ele disse lá no livro de João, capítulo 14, no versículo 22 e 23, ele diz assim, que os que amam a ele guardam a palavra dele. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui eu agradeço por cada um que participou dessa live. Leiam a Bíblia. Procurem aprender a Bíblia. Aceite a Bíblia como um manual para a sua vida, como um alimento para a sua vida, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é alimento para nossas vidas, para a nossa alma. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome de Jesus.
Eu irei fazer uma oração nesse momento. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu nome é o pastor Edjânio, moro aqui em Mossoró. Sou pastor presidente da Igreja Graça e Vida do Arrebatamento. Esse trabalho, nós no momento estamos somente na rede social, mas em breve estaremos abrindo o templo em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço que os irmãos orem por mim. Você que deseja participar dessa obra, nós também estaremos fazendo culto no lar. Estaremos fazendo ali em breve culto nas praças, nas ruas. Você que quiser colaborar com o Evangelho, com a obra do Senhor Jesus, basta entrar em contato comigo através do Facebook, do Messenger e também do WhatsApp 9101-0016 ou 96524998. Louvado seja o nome de Jesus, que eu estarei pronto a atendê-lo e que Deus venha abençoar a sua vida, porque a palavra de Deus diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, onde eu estiver, eu tenho que ter a minha consciência que eu tenho que pregar o Evangelho. Onde eu estiver, quem está na sua cidade, pregue na sua cidade. Quem está no seu país, pregue no seu país. Quem está na sua rua, pregue na sua rua. Louvado seja o nome do Senhor. O que importa é que o Evangelho seja pregado. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nesse momento eu entro em oração na tua presença, Pai, para orar por essa pessoa que está assistindo essa live. Pai, eu peço ao Senhor nesse momento, abre o coração dela. Tira o coração de pedra, dá um coração de carne. Dá um coração obediente à tua voz, obediente à tua palavra. Obediente, Senhor, aos teus mandamentos. Pai, que haja salvação. Que ela venha te aceitar como Salvador. Que ela venha entender que só o Senhor salva, só o Senhor liberta. Só o Senhor transforma. E que é necessário ela entregar a vida ao Senhor. É necessário ela entregar o caminho ao Senhor, para que o Senhor venha fazer mais e mais na vida dela. Pai, é no nome de Jesus que eu apresento cada vida, eu apresento cada casa, eu apresento cada família, eu apresento o trabalho, eu apresento, meu Deus, para que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus eu te peço, cubra essa pessoa com teu sangue precioso. Salva ela através da tua palavra, que o teu Espírito Santo, Pai, venha abrir o entendimento dela, que ela venha compreender que é necessário ela te confessar diante dos homens e diante do céu, meu Pai. Aqui, meu Deus, eu oro e peço, abre também, meu Deus, a porta de emprego para o que necessita. Pai, que o Senhor chegue com libertação, com transformação. Chegue, ó Pai, com a tua misericórdia. Chegue com o socorro do Senhor na vida dela, na casa dela. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço, mas o Senhor conhece o que ela está necessitando. Que o Senhor venha dar, meu Deus, segundo a necessidade do coração. Venha tirar a aflição, venha tirar o sofrimento. Venha tirar, meu Deus, o pecado da vida dela. Venha tirar em nome de Jesus, Pai, a natureza pecaminosa. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de operar na vida dela. Pai, que ela venha entregar o caminho ao Senhor, que ela venha entregar a vida dela ao Senhor, para que o Senhor venha cuidar, para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, cuidar da vida dela, do casamento dela, da família dela, meu Pai. Pai, que ela venha entender que ela depende do Senhor, que ela depende da tua palavra, que ela depende da tua misericórdia, em nome de Jesus. Se tem alguém enfermo, meu Pai, que ela seja curada agora em nome de Jesus. Que ela venha ser liberta em nome de Jesus. Que toda enfermidade, meu Deus, o câncer, o diabetes, que, meu Deus, a osteoporose, a miopia, o glaucoma, os tumores, os nódulos, venha desaparecer em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a doença nos ossos desapareça. Pai, o Senhor tem o poder e a autoridade de curar. E é no nome de Jesus que eu profetizo a cura dessa pessoa. Eu profetizo a libertação. Eu declaro o milagre, eu declaro a porta aberta.
Eu declaro, Pai, eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, que ela tenha a paz do Senhor no coração dela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu irei agora ministrar a bênção apostólica. Curva a sua cabeça e levante a mão para o alto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor. Tenha uma boa noite. E que você venha orar, que você venha buscar, que você venha entregar a sua vida em oração nas mãos do Senhor Jesus Cristo, e Ele certamente te abençoará. Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre. Amém.